dia, queridos, graça e paz, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Eu estava observando ali a Sofia, e eu falei assim, poxa, Deus, Jesus é maravilhoso, né? Veja só a ilustração que Jesus usou para que nós pudéssemos entrar no reino. Ele disse que para nós entrarmos no reino, nós teríamos que ser como quem? Uma criança, né? E Sofia, onde o pai vai, ela vai atrás, né? E gruda na perna, não solta o pai de jeito nenhum, né? Se a gente fosse assim, né, querido, em relação a Deus, né? Se grudasse na perna de Deus, não largasse de jeito nenhum, para onde, pai, para onde tu for, eu vou também, mas isso tem um pouco a ver com o que a gente vai falar nessa manhã. Por que nós nos afastamos um pouco de Deus? Porque nós somos esses seres assim, né? Paradoxais. Nós fomos criados e fomos criados à imagem de quem? A imagem de Leandro? Fomos à imagem de Leandro? Não, fomos criados à imagem de quem? A imagem de Deus, né? Gênesis diz o quê? Façamos o quê? Façamos o quê? Façamos o cavalo, a nossa imagem e a nossa semelhança. É assim que diz o versículo? Como é que diz o versículo? Façamos o quê? O homem, a nossa imagem e semelhança. Né? Gente, eu vou passar rapidamente, porque Pedro não estava na última aula, né? Ele já começou com uma falta, e falávamos o quê? Né? Ele e o Valério já tem uma falta, né? E nós falávamos o quê? Que nós vamos estar fazendo avaliações. E próximo domingo vamos ter uma, hein? Próximo domingo aí, para mim não vou falar isso, não vem ninguém, isso é brincadeira, entendeu? Vai ter prova, ninguém, né? Mas a gente estava falando que quem fosse reprovado, quisesse ia colocar a nossa areia lá em cima, que não tem ar-condicionado, para passar pela fornalha, certo? Vai ser lapidado. Mas como Beto e Valéria faltaram a última aula, vamos passar aqui rapidinho, só para a gente relembrar, né? Que a proposta que nós estamos tendo, né, no livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, que a gente está trazendo para a escola bíblica, é de um evangelho que seja atualizado e o quê? Contemporâneo. São duas coisas semelhantes, que estavam aqui domingo passado. Atualizado e contemporâneo é a mesma coisa? Hã? Não. Atualizado quer dizer o quê? Hã? O que é uma coisa atualizada? Uma coisa que responde o quê? Aos desafios do seu tempo. Isso é uma coisa atualizada. Então, se você coloca um programa lá no seu computador atualizado, isso quer dizer o quê? Que você está botando um programa que responda às necessidades do quê? Que você está tendo para esse momento. Né? Então, você vai, eu quero atualizar o meu Excel. Então, você está tendo demandas que você precisa de o quê? Um programa atualizado. E por que contemporâneo? Porque ele não é uma coisa que está desassociado com os princípios do passado. Então a gente está trazendo um evangelho que seja uma resposta para os nossos dias, mas que não invente, por exemplo, outro Cristo. Né? Nós não vamos inventar aqui um outro evangelho, nós não vamos inventar um outro Cristo. Né? Um Cristo que hoje, esse Jesus de hoje é um Jesus muito bom, cara. É um Jesus muito light. Né? Você pode todas as coisas, pode fazer tudo. Né? Não, a gente não vai inventar um outro Jesus. Nós vamos buscar o Jesus bíblico. Nós vamos buscar o evangelho que? Bíblico. Mas nós vamos buscar esse evangelho que traga resposta a questões que são questões pertinentes ao nosso tempo. Né? Não faziam parte, por exemplo, algumas questões hoje do nosso tempo não faziam parte do tempo de Jesus. Mas é impressionante que a Bíblia responde. Porque a Bíblia não trabalha especificamente, queridos, com épocas ou tempos que dizem respeito apenas àqueles aspectos que fazem parte daquela história. A Bíblia traz princípios que são para a vida. E esses princípios podem ser aplicados. Então, essa é a nossa proposta, né, de um presente enriquecido, né, que a gente volte, né, com o conhecimento do passado e a gente enriqueça o nosso presente e tenha uma perspectiva de futuro. Estou só relembrando para Beto se situar. Então as pessoas rejeitam o evangelho não necessariamente por considerá-lo falso, mas porque não tem sentido nenhum, muitas vezes, para ela, por causa dos desafios que nós temos. Então nós precisamos reafirmar nossa fundamental convicção cristã de que Deus o quê? Continua o quê? A falar. Então essa é uma das coisas mais importantes dentro do nosso estudo da palavra, dentro da Bíblia, é de que essa revelação de Deus, ela não se findou.
Na verdade, a revelação de Deus ainda continua, não é? E ela continua dentro desses princípios que nós observamos dentro da palavra, que se manifesta através da vida de Jesus Cristo e hoje através das nossas vidas. Então nós começamos nessa série de estudos que outros professores e outros irmãos estarão também dando continuidade com outros temas, mas nós começamos com uma pergunta fundamental, que é a pergunta: o que é o homem? Né? E esse texto é o texto de Jó, capítulo 7, 17 a 18, versículo 18, que traz essa pergunta fundamental: o que é o homem? E eu pergunto para vocês, qual é a importância, então, da gente fazer essa pergunta? Qual é a importância para os nossos dias hoje estudarmos isso? Por que é importante a gente estar aqui hoje, no domingo, e já que a gente está falando de paradoxo, né, nós vamos pensar, poxa, hoje eu poderia estar em muitos lugares, né? Agora eu poderia estar em muitos lugares. Eu poderia estar na praia, andando na beira da praia, ali no Campo São Bento, poderia estar no shopping, eu poderia estar na minha cama, eu poderia estar assistindo um bom filme, mas eu estou aqui. Entendeu? Então há desejos, há vontades, mas há necessidades. Então às vezes a gente está sempre nesse paradoxo. Então qual é a importância, queridos, da gente estar estudando isso aí, fazendo essa pergunta? Vocês acham que essa pergunta é importante? Essa pergunta vem sendo feita, acho que desde muito mais por gente, todo mundo se pergunta o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou nesse mundo, entendeu? Essa é a pergunta principal do homem. O que ele é, o que ele está fazendo aqui, para quem ele está fazendo, o que ou para quê, para onde ele vai, de onde ele veio. Então, assim, isso. E aí a gente ilustrou isso, né, no último domingo de uma forma muito legal, muito interessante. Né? Você compra uma televisão. Você comprou uma televisão 55 polegadas, 3D, né? Última geração, e aí você instalou essa televisão lá na sua casa, botou lá na sua sala, montou